Bem, esse é um vídeo para falar que o Bitcoin morreu, ou talvez não. Bem, todo mundo estava animado com outubro, que chama Uptober, né, que é up é de subir, né? Então, Uptober seria que ia subir muito em outubro. Começou o final de setembro, já estava subindo, já estava 64 mil dólares. Agora bateu 60 mil, a galera já desanimou, já falaram que o Bitcoin morreu, que não vai subir nunca mais. E eu tô aqui para mostrar alguns exemplos de o que aconteceu no passado, né? Que o Bitcoin já tem 15 anos, já aconteceu muita coisa e até hoje ainda não morreu, né? Existe inclusive um site que ele tem um histórico de todas as vezes que falaram que o Bitcoin morreu. Ele já está com 477 registros, então são 477 notícias de que o Bitcoin morreu, que dessa vez acabou, que não tem mais jeito. E isso só prova que o Bitcoin, sim, ele tem crises como qualquer coisa que existe no mundo, empresas, moedas, países. Mas ele se recuperou em 476 vezes até hoje e provavelmente vai se recuperar dessa, até porque essa é bem de leve, né? Só caiu acho que 8%, então provavelmente vai subir de novo e vai continuar aí seguindo, tá? Inclusive eu falei só 8%, quem é de outros mercados aí pode achar, nossa, 8% é bastante, né, não sei o que, mas uma vez eu vi um vídeo na internet que o cara falava, o Bitcoin ele é um pouco nervoso, né, de vez em quando ele corrige 70%, 80%, mas depois é só lua, é 1000% para cima, 2000, então pode ficar tranquilo. Caiu aqui 8% não é nada, mas provavelmente lá no futuro vai subir muito mais, tá? Bem, brincadeiras à parte, vou falar um pouco das vezes que realmente foi crises graves, né? O que aconteceu e por que o Bitcoin não morreu, tá? Acho que a primeira foi da Mt. Gox, tá? Inclusive eles estão devolvendo dinheiro agora. A Mt. Gox era uma exchange muito grande na época, acho que era a maior que existia na época. Ela acabou falindo, então muita gente ficou com dinheiro preso lá dentro, não conseguia sacar. E como era a maior de todas, isso acabou afetando o mercado todo, acabou afetando a confiança das pessoas. As pessoas falavam, por que eu vou investir em Bitcoin se pode acontecer aí de eu perder todos os meus Bitcoins? Então, isso daí eu acho que foi bem grave, tá? Porque estava no começo, poucas pessoas sabiam guardar na carteira, então muita gente deixava na exchange mesmo. E o fato das pessoas não conhecerem muito o ativo, era lá no começo, primeiros anos ainda do Bitcoin. Elas deixaram uma grana lá presa na exchange, a probabilidade delas investirem de novo era bem baixa, tá? Então isso acabou afetando bem a confiança, que eu acho que é o mais importante em qualquer investimento, tá? Então, se não tiver confiança, as pessoas não vão investir mais, independente se é um ativo bom ou ruim. Se não tiver investimento, ele vai acabar de qualquer jeito, tá? Um ponto importante é que esse ano a Mt. Gox liberou a grana, então quem teve os bitcoins bloqueados lá atrás, imagina, você colocou 100 reais, você tinha 10 bitcoins, sei lá. Daí esse ano você pegou lá, agora 600 mil dólares. Então foi uma valorização bem grande. Então acho que essas pessoas tomaram um susto, né, normal, né? Não sei se durante todo esse tempo aqui elas voltaram a acreditar em Bitcoin ou não, mas eu tenho certeza que a hora que elas pegaram a grana de volta, elas pensaram, nossa, ainda bem que eu juntei esse dinheiro, eu não gastei, ainda bem que ficou preso lá, porque agora eu tenho muito mais dinheiro. Se tivesse liberado, eu já teria gastado lá, a hora que subiu 10, 20%, eu já teria vendido e gastado com outra coisa. Então, na época foi muito grave, mas eu acho que hoje, liberando essa grana, a galera não se arrepende nem um pouco, tá? Bem, outra crise que teve também, que foi muito forte, foi quando a China proibiu bitcoins, acho que foi em 2017, 18, alguma coisa assim. Então, como a China era o maior mercado, muita gente lá, não interessa se 2% lá dos chineses fizerem qualquer coisa, comprar carro elétrico, comprar iPhone, comprar qualquer coisa, vai ser um mercado muito grande já. Então, quando a China bloqueou isso,
teve um impacto grande no preço do Bitcoin, ele sofreu bastante, mas conforme foi passando o tempo, o Bitcoin foi mostrando que ele realmente é resistente a governos. Então pessoas da China mesmo conseguiram continuar comprando Bitcoin, conseguiram continuar armazenando Bitcoin, comprando em exchange fora da China, ou então em P2P, e colocando nas suas carteiras privadas. Eu acho que fica muito mais seguro até. Então as pessoas não só continuaram investindo, como agora elas estão utilizando meios mais seguros. Então acho que até evoluiu o Bitcoin por causa disso. Então, num primeiro momento, como sempre, dá aquele susto, a galera foge, o preço cai. Não só os chineses que tiveram que vender porque por medo, né, do governo confiscar, quanto de outros países que falaram, agora que sem a China não vale mais a pena. Então muita gente vendeu, mas isso também era uma oportunidade aí de você comprar com preço baixo. E depois, quando as pessoas aprenderam a investir de outras formas, o preço voltou a subir. Então, quem investiu aqui nessa baixa também ganhou muito dinheiro, tá? Outros países também tentaram fazer regulamentações, mas sempre que algum país tenta fazer regulamentação, quem é mais prejudicado é o governo daquele país, tá? A população acaba achando algum jeito de contornar essas regulamentações, de comprar de outras formas, de investir de outras formas. Então elas conseguem aí ganhar uma grana, ficar livre do governo, ficar cada vez mais, cada empecilho que o governo coloca, as pessoas utilizam ferramentas de segurança melhores. Então, na verdade, todo mundo deveria já utilizar desde sempre. Então, não deixar dinheiro na exchange, colocar na carteira, ter uma hardware wallet, tá? Quanto mais seguro, melhor. Mas quando a regulamentação está leve, normalmente as pessoas acabam deixando, elas ficam mais tranquilas, então elas acabam relaxando um pouco. Quando a regulamentação começa a ficar pesada, acho que as pessoas até evoluem mais, elas buscam jeitos mais seguros. E depois que você aprendeu também é fácil utilizar, então é tranquilo, tá bom? Outro ponto muito importante foi quando a China, novamente a China, não é só a China, até que quando a China faz alguma coisa dá impacto muito grande, mas vários países já tentaram, proibiram a mineração. Então o que acontece? Se você não pode mais minerar na China, né, as pessoas falam, então não vou conseguir mais transferir depois, porque o maior mercado ali de mineradores era a China, então eu não vou conseguir transferir para nenhum lugar, então não vale mais nada, né? O que aconteceu foi que as mineradoras pararam de pagar imposto para o governo chinês perdeu muito, as mineradoras simplesmente passaram para outros países, ou até simplesmente abriram uma empresa e continuaram minerando na China, ou então se realmente mudaram para outro país. Então os outros países têm um incentivo muito grande para aceitar agora, porque os chineses perderam essa arrecadação, então agora eles podem atrair esses mineradores e arrecadar imposto aí em cima disso. Então a chance de todos os países proibirem a mineração é quase nula. Inclusive, quanto mais países proibirem, maior o incentivo para aquele pequenininho liberar. Imagina assim, todos os países do mundo bloquearam o Bitcoin, proibiram a mineração. Daí uma ilhazinha lá no Caribe fala assim, não, aqui está liberado. Ele vai atrair todas as mineradoras do mundo e vai arrecadar uma grana violenta, porque é tipo só uma ilha, né, no Caribe. Então seria uma grana violenta que ele está arrecadando com isso. Mesmo que ele cobrasse imposto baixíssimo, a quantidade de mineradores seria muito grande. Aí, o incentivo para algum país aceitar só cresce à medida que os outros bloqueiam. Isso daí vale para imposto também, que tentam passar imposto global, mas isso também é uma coisa que nunca vai acontecer, porque sempre vai ter aquele país que vai querer atrair todo mundo para investir nele, e daí ele vai falar, não, eu cobro um pouquinho menos aqui, venha todo mundo, e esse país prospera muito mais, tá? Bem, e o único risco real que eu vejo para o Bitcoin dar errado é o efeito de rede. Então, a galera vive zoando, né? E eu acho que até faz sentido, tá? O que eu posso comprar com Bitcoin, né? Eu não posso comprar quase nada. Mentira! Hoje em dia já tem muito lugar que aceita Bitcoin. Você pode comprar ir no restaurante, você pode comprar
Serviço de internet é bem mais fácil. Você quer comprar um jogo aí para o seu PlayStation, você vai achar um lugar que aceita Bitcoin. Tem algumas academias, tem alguns cabeleireiros, tem várias coisas que hoje já aceitam Bitcoin, tá? Então tem alguns sites como o Bitcoin Map que mostram isso. Inclusive a cidade de Rolante, aqui no Rio Grande do Sul, é a maior cidade Bitcoin nesses mapas. Tem mais de 100 estabelecimentos, tem até hospital que aceita Bitcoin, então tá bem legal. Quem gosta mesmo, que pode se mudar, eu recomendo ir para lá conhecer, talvez até morar lá. Dizem que é uma cidade muito bacana, teve os problemas com as enchentes, mas parece que eles já estão se recuperando, tá? Mas realmente esse problema aí de adoção é grande. Se as pessoas não utilizarem no futuro, se cair cada vez mais a adoção, pode ser que não tenha valor nenhum realmente. Se ninguém confiar na moeda, se ninguém estiver utilizando, ela não vai ter valor mesmo. Esse é o real perigo. Então, quando o governo regulamenta, ele não quer proibir de verdade, até porque ele não consegue, mas ele quer botar medo das pessoas para elas pararem de adotar. Esse sim seria o jeito de bloquear o Bitcoin de verdade. E as pessoas parando de adotar, daí sim ele vai ser inutilizado completamente, tá? Mas eu acho muito difícil, porque cada vez mais tem regulamentação, então cada vez mais as pessoas estão incentivadas a utilizar algum método aí para burlar alguma coisa que está atrapalhando, alguma burocracia inútil que existe. Então tem mais utilidade, cada dia que passa tem mais utilidade. Não porque o Bitcoin está melhorando, mas porque os governos estão piorando as alternativas, tá? E sim, eu acredito que o Bitcoin ele é melhor que todas as outras moedas, mas na história já existiram outros momentos em que uma tecnologia inferior foi mais popularizada porque tinha melhor marketing, as pessoas utilizavam mais do que outras que tinham um equipamento superior, mas não era tão popularizado, tá? Eu lembro que quando eu era criança tinha um videogame chamado Dreamcast, dizem que ele era muito bom, mas eu queria o PlayStation, né? Porque era mais popular, todos os meus amigos tinham, então eu podia trocar ideia com eles, podia ir na casa deles jogar o meu jogo, eles vinham na minha casa jogar, a gente podia trocar CD. Então o efeito de rede é muito importante também, tá? E o último risco, que eu acho que é quase impossível de acontecer, mas se acontecesse também seria um problema para o Bitcoin, se os governos começassem a ser mais responsáveis, parassem de imprimir dinheiro, deixassem a moeda forte de verdade, a moeda do governo ser uma moeda boa de verdade, realmente servisse de reserva de valor, então você pudesse guardar hoje para utilizar lá na frente sem ter inflação, sem ter um monte de imposto sendo cobrado em cima, fosse alguma coisa mais fácil. Então, como as pessoas já utilizam desde sempre, né? Então elas prefeririam uma moeda que elas já conhecem e que tivesse as mesmas características do que outra que está surgindo aí e não está trazendo nada de novo. Como isso não vai acontecer de jeito nenhum, porque o governo sempre quer cobrar mais, quer sempre atrapalhar mais a vida do cidadão, eu duvido muito que isso vai acontecer. Então o Bitcoin aí foi criado para combater as imbecilidades do Estado. Então ele sempre vai estar tendo essa vantagem que é a maior de todas, tá? Então é isso. Eu quis mostrar que não precisa se preocupar, às vezes tem queda assim de 70%, 80%. Eu acho que não vai ser o caso agora, eu acho que esse ano vai crescer muito. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, e se você quiser aprender mais, não esquece de seguir e ativar o sininho, e até a próxima. Valeu!